Olá, pessoal! Essa é a nossa primeira aula de estatística, aula teórica número 1, e nós vamos falar sobre estatística descritiva. Então, qual o objetivo aqui da nossa aula? Da estatística descritiva em si é descrever dados através de gráficas, tabelas, medidas numéricas, né? É simplesmente descrever dados, um conjunto de dados. Então, antes de começar, o principal conceito que a gente tem em estatística são os conceitos de população e de amostra. Então, o que é população? População é uma coleção de todos os elementos cujas características desejamos estudar. E a amostra vai ser o subconjunto de elementos aonde eu vou efetivamente estudar as características. Então, por exemplo, numa eleição para prefeito, que é o que vai acontecer esse ano, a população, se eu quero fazer uma eleição, uma pesquisa para saber a intenção de voto para prefeito, a população são todos os eleitores daquela cidade. Já a amostra é o conjunto de pessoas que eu vou efetivamente pesquisar, o subconjunto, né, de pessoas que eu vou efetivamente pesquisar e perguntar em quem essas pessoas vão votar para prefeito. Né? Repara que a população é sempre muito maior do que a amostra, tá? Essa população vai ser sempre muito maior do que a amostra. Não faz sentido ter uma amostra grande, porque se eu tenho uma amostra grande, eu vou ter tanto trabalho que é melhor fazer a pesquisa na população, né? Então, o ideal é que a amostra seja muito menor do que a população. Então, vamos começar a falar das nossas técnicas de descrição gráfica. O primeiro conceito que a gente vai falar é o conceito de frequência. O que é frequência? Frequência é o número de vezes que um valor ia observado em uma variável. Então, no mesmo exemplo da pesquisa para prefeito, a frequência do candidato A vai ser o número de pessoas que disseram que vão votar no candidato A. Então, essa é a frequência Fzinho do candidato A. Repara que, se eu somar todas as frequências, ou seja, somar todas as pessoas que vão votar no candidato A, mas todas as pessoas que vão votar no candidato B, mas todas as pessoas que vão votar no candidato C, por assim sucessivamente, se eu somar todas essas pessoas, todas essas frequências, eu vou ter o tamanho da amostra. Eu vou ter Nzinho, que é o tamanho da amostra. Já a frequência relativa, que a gente chama de Pzinho I, é a proporção de um dado valor numa variável, ou seja, é a forma de enxergar aquela frequência absoluta em termos percentuais. Se eu pegar quantas pessoas disseram que vão votar no candidato A e dividir pelo total de pessoas entrevistadas, eu vou ter um percentual das pessoas que vão votar no candidato A. E essa vai ser a frequência relativa. Note que, se eu somar todas essas frequências percentuais ou relativas, eu tenho que ter 100% da amostra, né? Somar todo o percentual de pessoas que vão votar no candidato A, mais o percentual de pessoas que vão votar no candidato B e assim sucessivamente, eu tenho que ter 100% da amostra. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo, né? Com esses conceitos, eu quero montar uma tabela de frequência. O que é uma tabela de frequência? É uma forma de condensar os dados numa tabela que mostre quantas pessoas têm determinada característica. Então, vamos fazer aqui com um exemplo. Eu tenho candidatos a pós-graduação, uma pós-graduação onde entraram engenheiros, economistas, administradores e contadores. 38 pessoas eram engenheiros, 30 eram economistas, 35 administradores e 32 contadores. Então, eu montei a tabela da frequência, quantas pessoas tinham determinada formação, e essa coluna Fzinho I é a frequência absoluta. Se eu quiser transformar isso em percentual, porque é mais fácil de mostrar esse dado, por exemplo, eu vou pegar para engenheiros 38 engenheiros, dividido pelo total 135, dá 0,281, ou seja, 28,1% das pessoas que se candidataram a essa pós-graduação eram engenheiros. Mesma coisa, 30 economistas dividido por 135 dá 0,22, ou seja, 22,2% das pessoas que se candidataram a essa pós-graduação são economistas e por aí vai. Então, essa é a nossa tabela de frequências.
Da tabela de frequências, nós vamos ter o nosso primeiro gráfico, que é o gráfico mais importante da estatística, né? Que é o gráfico chamado de histograma. O que é um histograma? É um gráfico em coluna da frequência de um determinado parâmetro. Então, eu posso ter o histograma mesmo, né? Só histograma, que é quando no eixo Y eu estou plotando a frequência absoluta. Ou eu posso ter um histograma das frequências relativas, tá? Que é quando no eixo Y eu estou plotando o percentual, que é esse caso aqui. No entanto, repara que os dois gráficos têm que ser exatamente iguais. Tanto o histograma quanto o histograma da frequência relativa têm que ser exatamente iguais, porque eles são o mesmo dado. A diferença é que um eu estou falando em termos absolutos, o outro eu estou falando em termos percentuais. Mas o tamanho das colunas, a relação entre o tamanho de colunas vai ser exatamente a mesma. Da frequência, nós também podemos tirar outros gráficos, como os gráficos em linha, os gráficos em pontos, o gráfico em pizza, né? Esse gráfico em pizza ele tem que ser feito a partir da frequência relativa, né? Ele é um gráfico percentual. O diagrama de Pareto, que é um histograma onde eu troco a ordem das minhas colunas, tá? Eu coloco da mais frequente para menos frequente, eu sempre organizo em ordem decrescente. E é isso, né? Eu tenho vários outros gráficos, mas são todos muito parecidos e a gente não vai ficar aqui falando sobre gráficos. Os mais importantes são esses, né? O histograma, o gráfico em pizza e o diagrama de Pareto. Então, vamos continuar construindo nossa tabela de frequência. Agora a gente vai pegar esse segundo exemplo, que é o diâmetro das peças produzidas por uma máquina em milímetros, tá? Então eu tenho 25 dados, né? 25 dados. Esses dados estão em milímetros, tá? Em uma casa decimal, e eu quero construir a tabela de frequência e as frequências acumuladas, tá? Então, tabela de frequência a gente já sabe construir. Vamos ver o que são as frequências acumuladas e seu respectivo histograma. Então, construindo o gráfico das frequências. Eu vou pegar XI. Quem é XI? XI é sempre o nome que a gente dá para a minha amostra. Então, se a gente reparar aqui, qual é o menor ponto que eu tenho, o menor valor que eu tenho? 21,2. Qual é o maior valor que eu tenho? 21,9. Então, eu tenho valores XI, ou seja, valores da minha amostra que estão variando de 21,2 a 21,9. Então, coloquei isso lá na minha tabela, na ordem crescente, de 21,2 até 21,9. Tá? Na primeira coluna, eu vou botar meu Fzinho I, que é a frequência absoluta, ou seja, quantos dados tinham exatamente 21,2? Quantos dados tinham exatamente o tamanho de 21,3? Quantas peças tinham exatamente o tamanho de 21,4? E vou contando lá na minha amostra. Agora, para construir a frequência acumulada, o que é a frequência acumulada? A frequência acumulada, ela não é... A frequência absoluta dizia assim, quantas peças tinham exatamente 21,2? A frequência acumulada, ela me diz quantas peças tem até 21,2. Claro que no 21,2 é uma só, mas se olhar agora na segunda linha, 21,3. Quantos dados tem até 21,3? Eu tenho que incluir aqui o 21,3 e o 21,2. Quantos dados tem até 21,2? Eu tenho que incluir aqui os que têm 21,4, os 21,3 e o 21,2. Então, é uma frequência até aquele valor. Já a frequência relativa vai ser aquela frequência percentual. Eu vou ver se eu tinha um dado com tamanho 21,2, eu vou pegar esse 1 e dividir por 25, que é o total de dados. Isso vai dar 0,04. Ou 4% das minhas peças têm tamanho de exatamente 21,2. Para 21,3 eu tinha duas peças. Vou pegar essas duas e dividir por 25. Então isso vai dar 0,08. Ou seja, exatamente 8% das minhas peças
tinham diâmetro de 21,3. Agora, a frequência relativa acumulada. Em vez de usar a palavra exatamente, eu vou usar a palavra até. Então, para a primeira linha, 21, 4% tinham até 21,2. Se eu for olhar a segunda linha, né? 12%, que é o 3 dividido, o 12%, se eu for somar o 8 mais o 4, 12% tem até 21,3. 32% tem até 21,4 e por aí vai. Então, essa é a nossa tabela completa de frequência. Se eu quiser fazer um histograma, o nosso histograma vai ter essa cara, né? Nesse caso aqui, eu fiz um histograma da frequência absoluta. Então, eu plotei no eixo Y aqui o valor absoluto. Então, com isso, eu consigo ver que o ponto que tem o diâmetro onde eu tenho mais peças com aquele tamanho é o 21,5.